Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus os sejam multiplicadas. Louvamos ao Senhor mais esta bênção desse dia que Ele tem nos concedido, um dia de paz, um dia de saúde, de alegria, na sua presença, porque a nossa maior alegria é estar na presença do Senhor, dependendo dEle todos os dias, andando debaixo do seu cuidado, debaixo da sua orientação, da sua graça, debaixo do seu poder. Eu já quero ir cumprimentando meus amados aqui. O Adriano, que o Senhor te abençoe, meu filho. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. E louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na casa, nessa hora, ao costume da igreja, né? Paz, Alberto, paz, irmã Sônia. E estamos aqui nessa tarde, né, na bênção de Deus, juntos com os irmãos, vocês que já estão aqui, outros que estão chegando. A paz, irmã Maria do Socorro, Deus abençoe. Então, queridos, que bom podermos ter esse privilégio de estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. Pai do Senhor, irmã Maria de Jesus, Arinésio, o Senhor te abençoe, meu irmão, glória a Deus. Então, eu estou pedindo aos irmãos que você que já está na live, dá um toque para mim se está tudo bem, se está tudo, o som e tudo, se está tudo direitinho. Só me fala aí, só me manda uma mensagem. Michele, Deus te abençoe, viu? Arialdo, Senhor te abençoe, meu irmão. Então, só manda essa aí para mim se está tudo tranquilo, se está tudo bem. Querido, nós vamos continuar no nosso assunto. Qual é o assunto que nós estamos tratando na live desta semana? A libertação. Então, eu quero falar hoje, mas antes quero ler a palavra do Senhor. Porque é assim, nós temos que começar com a palavra de Deus. Está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando a minha presença, e se arrepender do seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei seu país. Eu falei na live passada sobre 3 portas, eu falei de 7 portas aqui, não foi? Lembra que eu falei? Falei de 3 portas que são abertas para nós, para vermos o agir de Deus cada vez mais. Humilhação, oração e busca. Mas hoje eu quero tratar de outras portas, mas eu quero tratar sobre o grande poder que Deus delegou ao seu povo, que é a sua igreja, e nós precisamos entender esse poder. É um poder que o Senhor delegou ao seu povo, à sua igreja, para que a sua igreja agisse, fizesse. Eu vou repetir uma frase que eu tenho dito sempre, né? Repito sempre essa frase. A igreja é o único canal que Deus tem pelo qual Ele abençoa, ou não. Então, é a igreja. Por isso é que a igreja é muito importante. E quando se trata de igreja, não se trata do local, do templo. O templo é o local onde a igreja se reúne, onde a igreja está ali em comunhão, onde a igreja ouve a palavra de Deus, louva, exalta, glorifica ao Senhor. Mas a igreja somos nós, eu e você. Então, esta igreja, que é o povo de Deus, que o Senhor faz questão de dizer que é nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, não é? Propriedade exclusiva de Deus. Então, é esta igreja que o Senhor delegou a esta igreja o seu poder, esse poder imenso, que é o poder de Deus, para que esse poder fluísse através da igreja.
Então, aqui nesse versículo, o Senhor nos dá toda a orientação que nós precisamos, o caminho que nós devemos seguir, com essas portas que nós temos falado durante essas lives até sexta-feira. Então veja bem, vamos ver aqui duas coisas interessantes. Primeiro, a atitude do homem para com Deus. E eu estou tratando agora dessa questão do poder, esse poder de Deus para a sua igreja. E o homem, a igreja do Senhor, Deus pode mudar e quer mudar. E Ele tem o poder de mudar a história de uma nação através da igreja. Talvez você diga, mas pastor, através da minha vida? Sim, através da sua vida e da minha, que somos a igreja do Senhor. Então, como é que o Senhor coloca isso de maneira assim muito clara para nós, para a gente poder entender isso com profundidade? Ele diz que a igreja é o povo que chama pelo nome dele. Ou seja, olha o privilégio, olha a honra, olha só o que Deus está dizendo para nós, que a igreja, quem é a igreja do Senhor? Aquele que é lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus, que entregou sua vida a Cristo e que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, isso é o que aconteceu comigo, com você. Então é a igreja do Senhor. E esse povo, o Senhor disse, olha, o meu nome está nesse povo. Esse povo tem o meu nome. E Jesus disse que no nome dele, a igreja ia fazer o quê? No nome dele ia o quê? Expulsar demônios, curar enfermos. Não é isso? Fazer tanta coisa no nome de Jesus. Esse nome é o nome que está na sua vida. É esse nome de Jesus que Satanás conhece, que o mundo conhece, sabe que o nome de Jesus está em você e em mim. Então veja que privilégio, o povo chamado pelo nome do Senhor Deus, esse povo, é através desse povo que Deus quer e pode mudar a nação, mudar a história da nação, mudar a situação da sua família, mudar a história da sua vida, mudar a história da igreja. É através da própria igreja. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é tremendo isso? Uma outra coisa, quando o Senhor diz que a igreja deve humilhar-se, orar e buscar ao Senhor, Ele está dizendo para nós assim, olha, Geralda, é através da sua vida que eu quero fazer com que a libertação do povo aconteça. Olha só na história de Israel, que Deus é o mesmo, é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Na história de Israel, todas as vezes que o povo estava numa situação muito complicada, de fome, de perseguição, de escravidão, de estar em outra nação, ser escravo de outra nação, morrendo de fome, com peste, com tudo que você possa imaginar de ruim, sabe o que acontecia? Esse povo ia ao Senhor e se humilhava diante de Deus, e orava, e clamava, e buscava ao Senhor, e esperava no Senhor. E sabe o que acontecia? Deus operava, dava o livramento. Deus tirava de onde estavam lá escravos, Deus tirava e trazia de volta. Usava vidas, homens, profetas, reis, tudo para fazer isso acontecer. Deus mudava a história da nação. Então, não pense que com Israel foi daquele jeito e conosco é diferente. Não, porque o Senhor, Deus, é o mesmo. Então, quando nós oramos, nos humilhamos, oramos, buscamos ao Senhor,
fazemos isto, então nós estamos colocando as nossas vidas como igreja como canais de Deus para que o Senhor opere a libertação, para que haja libertação. Vou te dar um exemplo muito interessante. Em todas as situações da igreja primitiva, que o Senhor agia, que os apóstolos estavam presos, ou estavam sendo perseguidos e tudo, o povo estava orando. E era através da oração, do clamor, da humilhação, que o Senhor Jesus mudava a situação. Lembra de Paulo, o apóstolo? Naufrágio, a serpente picou o seu dedo, ele não morreu no naufrágio, porque Deus estava cuidando, por causa da oração, da humilhação, do clamor, da busca ao Senhor, da oração. Então, compreenda isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa tarde, compreenda. É a oração, é a sua vida. E você pode se perguntar, mas pastor, através da minha vida? Sim, é através da sua vida. Mas é preciso que assim estejamos diante de Deus. Ok? Há uma outra coisa. Deus confiou uma tarefa somente à igreja. Essa tarefa que Deus confiou para mudar a história de uma vida, de uma família, de uma igreja, de uma nação, Deus confiou à igreja. E o caminho, as portas são estas. Então, olha só, arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse. Olha, se arrependam dos maus caminhos de vocês, dos atos errados que vocês estão fazendo, das atitudes que vocês têm tomado, das práticas que vocês têm. Porque quando Deus falou isso ao povo, isso valeu para hoje e daqui a anos e mais anos, até que a igreja vá, ainda está valendo, porque é a palavra do Senhor. Então, o que o Senhor disse para aquele povo? Disse, olha, vocês se arrependam disso. Se arrependam da idolatria, se arrependam dos maus caminhos, se arrependam. Maus caminhos aqui são atos errados, são práticas erradas, são tudo. Então se arrependam disso. Vejam qual é o caminho, arrependimento. Porque eu me arrependo é exatamente quando eu entendo isso, internalizo os meus erros, sei que estou errado, eu confesso os meus erros, eu me arrependo dos meus erros e eu peço perdão dos meus erros. Então o que acontece? Deus vai agir. Sabe, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar, a igreja do Senhor, eu sei que hoje no Brasil, a igreja do Senhor tem orado, tem clamado, a gente sabe, a gente vê. Mas sabe, aquele mesmo povo que há algum tempo atrás, assim no início da pandemia, que nós víamos ajoelhados nas ruas, está na hora desse povo voltar a clamar mais ainda, a buscar mais ainda. Se precisar ajoelhar na rua, diante de um hospital, onde tem tantas pessoas que estão enfermas, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, é a hora da igreja fazer. Pois a Bíblia é clara quando o Senhor diz para nós, clama a mim e responder-te-ei. Então isso é uma tarefa da igreja. Então isso a atitude do homem para com Deus é essa. É cumprir essa tarefa de orar, de clamar, de buscar, de se colocar diante de Deus, dizer, eis-me aqui, Senhor. Olha, o que Deus está nos chamando, amados, é para nós sairmos da nossa zona de conforto. Sai da zona de conforto. Está na hora de guerrear na oração, está na hora de batalhar na oração, está na hora de clamar, mais ainda, de chorar diante de Deus. E essa tarefa é da igreja. Então essa porta
do arrependimento dos pecados, ela tem que ser aberta, para poder nós vermos fluir cada vez mais a graça, o poder e os milagres acontecerem. Um país da África, Uganda, sofreu muito com com um homem que durante anos foi o presidente daquela nação, e aquele homem fez atrocidades, coisas terríveis. O povo vivia num sofrimento, a perseguição à igreja era imensa, mas a igreja tinha parado de orar. E aí Deus toca sempre no coração, não é, das pessoas, e Deus tocou no coração de alguns homens, e um deles eu conheci. Quando estive na Inglaterra, eu conheci esse homem de Deus, e esse homem conclamou o povo para orar, e eu ouvi isso do próprio testemunho dele. E a perseguição à igreja era muito grande, então eles não podiam se reunir, porque se eles se reunissem e fossem apanhados, morria, eles matavam, era terrível, era muito difícil. Mas sabe o que eles fizeram? Eles decidiram que eles iam orar. Fossem mortos ou não, eles iam orar. E ele contou que em algumas situações, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, ia para dentro de pântanos, e ali eles ficavam. E ali eles estavam orando. Quando a polícia vinha, eles mergulhavam, e tinham um talozinho, um bambu, né? E eles botavam na boca, ficavam mergulhados, e só a pontinha do bambu do lado de fora, e eles respiravam por aquele bambu. A polícia passava, eles voltavam a orar. E sabe o que Deus fez? Deus mudou a história daquela nação. Deus tirou aquele homem de lá, Deus mudou aquela situação, porque a igreja orou, porque a igreja clamou. Mas o que é que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi dizer: Senhor, nos perdoe porque nós falhamos. Então é isso que a igreja do Senhor precisa fazer hoje, para que nós vejamos Deus mudar a história dessa nação. É necessário que a igreja faça isso. Agora vamos ver aqui a ação de Deus. Eu tenho que andar depressa, né? Para que eu possa terminar aqui. Então agora a ação de Deus para com o homem. Então veja bem, qual é a nossa ação para com Deus? Isso que eu falei. Então agora vem a de Deus para nós. Primeiro, ele diz que ele ouve do céu. Ou seja, Deus está dizendo: olha, eu dou atenção pela tua oração, eu dou atenção à tua petição, eu ouço do céu. Então isso que significa dizer que nós temos a atenção de Deus quando nós clamamos. Deus está atento ao nosso clamor. Ele mesmo diz que nós devemos clamar, nós devemos orar, nós devemos pedir, porque Ele vai atender. Ele vai fazer acontecer o milagre. Agora, é necessário que nós façamos estas primeiras coisas. Agora, ele diz: eu ouvirei do céu, a atenção de Deus pela petição do seu povo. E uma outra coisa: perdoarei os seus pecados. A resposta de Deus fica totalmente clara aqui. Ele disse: eu ouço, e eu não somente ouço e deixo aí, não. Eu ouço, mas eu ajo em seu favor. Eu ouço a tua oração. Quando nós fazemos dessa maneira, com o coração sincero diante de Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele age em nosso favor. Primeiro, perdoa os nossos pecados. E o que significa esse perdão de pecados? Quando ele diz: eu perdoo os vossos pecados, ele está dizendo assim, ó: eu anulo tudo aquilo que tinha contra você. E essa anulação, ela acontece pelo poder do sangue de Jesus. Não há outro meio.
Não há outro jeito, não tem como o pecado ser perdoado a não ser pelo poder do sangue de Jesus. Então, o que é que Deus está dizendo? Eu providenciei um meio para que seu pecado seja perdoado. E qual é o meio? Jesus Cristo, quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, ali Deus disse, pronto, aqui está a maneira como eu perdoo os seus pecados, é pelo sangue de Jesus. Você se arrependeu, você clamou, você declarou as suas faltas, os seus erros, então eu ouvi, estou atento ao que você está dizendo, e eu dou a minha resposta para você. A minha resposta é perdão dos pecados. Sexta-feira que vem eu vou tratar do que significa sarar a nação. O que Deus está nos dizendo sobre isso? Hoje não dá tempo nós tratarmos disso não. Eu vou deixar para sexta-feira. Então eu estou mostrando para você a receita de Deus para mudar a história da sua vida, mudar a história da sua casa, da sua família, mudar a história da igreja e mudar a história dessa nação. Essa é a receita de Deus. Humilhação, oração, busca. E aí Deus ouve do céu. É o povo que chama pelo nome dele. É o povo que o nome dele está aí, gravado nesse povo. Então, presta atenção nisso. É oração, meu irmão. É oração. A Bíblia é clara quando diz, quando o seu povo, o povo de Deus, tem que buscar. E eu digo a você, que se a igreja do Senhor se colocar desta maneira, diante dele, cada dia, eu já vi a história dessa nação mudar uma vez. Eu vou completar 70 anos em junho, e eu já vi a história dessa nação mudar. Quando um sistema terrível queria entrar aqui, estava tudo pronto para entrar. A igreja do Senhor foi para o joelho, foi para a oração, para o clamor, para o choro, para a lágrima mesmo, para o gemido diante de Deus, e Deus mudou a história da nação. Aquele sistema perverso, mau, não chegou nessa nação, não entrou. E da mesma maneira Deus faz agora. Da mesma maneira Deus faz. Com esta enfermidade, com esta pandemia, Deus faz, porque Ele tem todo o poder para mudar. Então, deixando essa palavra para você, essa é a receita de Deus, guarde aí. E se eu pudesse dar um outro título aqui, para ficar, é porque eu não ponho grande, porque senão fica muito grande o título, né? Mas eu poderia dizer, a receita de Deus. Viu? Então, eu gostei aqui da irmã Cíntia que colocou mergulhar na oração. Gostei. Na palavra, na oração. É isso mesmo, Cíntia. Mergulhar na palavra de Deus, na oração. E Deus vai agir, você pode ter certeza disso. Deus vai mudar a história dessa nação. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Vamos orar nesta hora? Louva a Deus. Sinceramente, eu sinto assim que Deus está fazendo coisas tremendas já. E nós vamos ver muita coisa que Deus vai fazer ainda. Então, vamos orar. Hoje nós temos um aniversariante, né? Hoje é o nosso irmão José Carlos Júnior, que a gente chama ele de Juninho, né? Juninho não é porque ele é pequeno não, ele é grande, viu? Muito mais alto do que eu. Mas é porque é do irmão José Carlos, né? A gente chama ele de Juninho. E hoje ele está aniversariando, Deus está dando esse presente para ele, viu? Um presente assim maravilhoso, que é mais um ano de vida. Então nós vamos orar agora pelo Juninho, né? É o José Carlos Júnior. Vamos orar por ele e abençoá-lo em nome de Jesus. E depois orar pelos enfermos, orar como sempre nós oramos aqui na live. Querido Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos deu nessa tarde. Foi assim maravilhoso. E podemos sentir
essa maravilhosa graça do Senhor agindo, operando, ministrando nas nossas vidas. E eu sei que a tua palavra vai e não volta vazia. E ela vai e ela cumpre o propósito para o que ela foi dada. Então, Senhor, eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo tocadas por Ti. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ministrar a Tua palavra dessa maneira. Querido Senhor, agora nós queremos Te clamar, Te pedir pela vida do Juninho, Senhor. Ele está completando mais um ano de vida hoje, recebendo essa bênção do Senhor, um presente do Senhor. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano assim de bênção, de vitória, de saúde, de realizações em Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso, eu não tenho nenhuma dúvida. E em nome de Jesus Cristo, nós juntos que estamos aqui na live, nós abençoamos ao Juninho com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, no nome bendito de Jesus. Senhor, nós Te clamamos por aqueles que estão enfermos, nos hospitais, nas suas casas. Ó Deus, tem misericórdia. Nós clamamos diariamente, o Senhor sabe disso. Diariamente nós temos clamado, Senhor, e nós cremos que o Senhor tem agido, porque a Tua palavra nos garante que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então nós clamamos porque nós confiamos, nós cremos, nós estamos certos que o Senhor nos ouve. Pois assim diz a Tua palavra, que o Senhor ouve do céu. Aleluia. Senhor, nós Te clamamos, ó Deus, pelo Brasil, esse país que está numa turbulência muito grande, Senhor. Pandemia, questões políticas, tudo, Senhor. Mas nós sabemos que quem pode mudar a história dessa nação em todas as áreas é somente o Senhor. E eu Te clamo, Senhor, nesta hora que a Tua igreja, que nós temos clamado por ela, que a Tua igreja se convença mais ainda e se coloque diante de Ti para clamar, para buscar, se humilhando na Tua presença e dizendo: Senhor, nos perdoe, temos falhado. E eu tenho certeza que o Senhor, como diz a Tua palavra, vai agir. E age mesmo. Porque ninguém impede o agir do Senhor. Então, Senhor, eu creio, Senhor. E eu declaro isso porque eu creio. Mudança de vidas, mudança da história de vida, mudança da história de famílias, da igreja, da nossa nação. Senhor, nós Te clamamos para que os valores espirituais, valores da Tua palavra sejam restaurados nas famílias. Que as famílias também busquem a Deus, busquem a Tua palavra, estudem a Tua palavra, tenham prazer na Tua palavra. E orem e clamem, porque nós sabemos que Deus muda. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que temos recebido, Senhor, pelas vitórias alcançadas vindas do Senhor. Porque somente em Ti nós confiamos. Somente em Ti depositamos a nossa esperança. A nossa segurança é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, meus amados? Eu quero cumprimentar você que chegou depois aqui na live, não é? Chegou depois, eu não pude te cumprimentar no início, mas eu quero te pedir a Deus que a bênção do Senhor seja abundante sobre a sua vida e que a paz do Senhor cada dia mais aumente na sua vida. Amém? Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Amém? Que o Senhor vos abençoe abundantemente, você e a sua família, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor. Amém e amém.